Vamos então olhar para esta ronda do Nacional de Velocidade, onde este ano a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting decidiu reintroduzir duas rampas no Campeonato Nacional de Velocidade, a Falperra e também a rampa da Serra da Estrela. Apesar da expectativa gerada junto do público e desta alteração ter sido divulgada no início de 2014, três das principais equipas ao Campeonato Nacional de Velocidade anunciaram a sua ausência desta prova alguns dias antes da competição, nomeadamente a CRM Motorsport, o time Nova Drive e também a Araújo Competição, enquanto a BP Vodafone Ultimate anunciou que participaria sob protesto devido aos encargos adicionais resultantes da participação nesta prova e questionando também a adequação dos carros do Nacional de Velocidade para as rampas. Ora, estes argumentos foram refutados pela Federação, que se mostrou admirada pela fase tardia da tomada de posição das equipas, tendo por isso demonstrado estupefação relativamente à adequação dos Sport protótipos do Nacional de Velocidade às rampas, dado serem semelhantes aos que foram utilizados em todo o Campeonato Nacional de Montanha o ano passado. Ora, neste cenário foram poucas as equipas que marcaram presença na Falperra nesta jornada do Campeonato Nacional. Apesar disso, não faltaram carros nesta jornada da Falperra, mais de uma centena de carros que marcaram presença, candidatos ao Campeonato da Europa de Montanha, bem como os protagonistas do Nacional de Montanha. Para Barbosa Ferreira, responsável pela organização desta prova, o elevado número de participantes só é possível graças ao prestígio desta rampa da Falperra. E isto consegue-se de facto com o carisma da própria rampa, a forma como recebemos, o traçado muito especial que ela tem, muito rápido, que a torna diferente de muitas outras. Com estes ingredientes todos, eu penso que conseguimos cativar quer pilotos e, por arrasto, naturalmente, todo o público assistente. A jogar em casa, Carlos Vieira, que alinha no Campeonato Nacional de Velocidade, mostrava-se satisfeito por ter a oportunidade de correr uma das provas mais prestigiantes do automobilismo nacional. Eu sempre desejei fazer esta rampa, por compromissos de outras corridas nos anos que antecederam, não pude estar cá. E com bastante agrado que estou cá este ano e gostei bastante, é bastante emocionante. Começamos então por olhar para o primeiro dia de prova. Depois do azar na ronda inaugural, Carlos Vieira e Pedro Salvador, ao volante do Tatus da Veloso Motorsport, chegavam a esta jornada na Falperra como principais candidatos à vitória. A experiência de Pedro Salvador na montanha dava-lhe uma vantagem clara sobre os seus mais diretos adversários e só mesmo um azar poderia impedir esta equipa de não assumir o papel de protagonista nesta ronda do Nacional de Velocidade. Assim, ao longo dos treinos cronometrados, foi claro o domínio de Carlos Vieira e Pedro Salvador sobre as restantes equipas que marcaram presença nesta segunda prova do Nacional. Já Miguel Barbosa e José Pedro Fontes, pouco habituados a corridas nas rampas, mostravam alguma dificuldade inicial, mas a potência e a agilidade do Tatus Y012 ajudava a que estivessem entre os candidatos ao pódio. A equipa da BP Vodafone Ultimate trabalhava muito para encontrar o melhor setup possível para esta prova do Nacional e estava a conseguir levar a água ao seu moinho. Outro dos carros que chamava a atenção entre os participantes do Campeonato Nacional de Velocidade era o Norman M20FC da Veloso Motorsport, que tinha ao volante Sérgio e Eugénio Montes, eles que também faziam na Falperra a sua estreia em rampas. Para além dos Sport protótipos do Campeonato Nacional, as atenções desta ronda estavam também centradas no duelo entre os Porsche, onde António Nogueira, ao volante do 911, era o principal candidato à vitória nos GTs. O piloto da régua, conhecedor da Falperra, tinha vantagem sobre o seu adversário, que nesta prova era o Porsche 997 GT3 Cup de Gonçalo Manaú e Manuel Castro. Feitas as apresentações, as hostilidades abriram logo no sábado com a primeira subida, à altura em que Pedro Salvador colocou concorrência em sentido. Como peixe na água, o jovem piloto que faz equipa com Carlos Vieira revelou ao que vinha nesta prova a mais carismática das rampas nacionais e assumiu desde logo a liderança ao rodar mais rápido que os seus adversários. Na segunda posição ficava o Tatus de Miguel Barbosa a 5 décimas do primeiro, o que revelava um bom desempenho da equipa Sports & New, menos habituada a estas andanças das rampas e da montanha, mas que parecia disposta a encaixar o maior número de pontos possíveis para se manter na luta pela conquista do Campeonato Nacional de Velocidade. Na terceira posição terminavam os irmãos Montes, eles que conseguiam aqui um bom desempenho nesta primeira subida.
Entre os GTs, António Nogueira não deixava os seus créditos por mãos alheias e, mais adaptado às provas de montanha, era o mais rápido e ia deixar claro que não iria facilitar e mostrava-se assim atento à luta dos da frente no Campeonato Nacional e disposto a aproveitar qualquer deslize dos seus adversários. Aliás, António Nogueira conseguiu ser o 17º à geral absoluta neste primeiro dia e o melhor colocado entre os que tripulavam carros convencionais, sentindo-se como sempre bastante à vontade neste tipo de traçado. Já Gonçalo Manu e Manuel Castro deram um espetáculo na primeira subida, acabando contudo por não conseguir fazer melhor que o seu adversário mais direto. A história deste primeiro dia de competição ficou contudo marcada pelo acidente ocorrido na segunda subida de prova, um violento acidente de Sérgio Montes ao volante do Norman que impediu todos os outros pilotos de entrar em ação nesta segunda prova de Valperra. O jovem piloto destruiu todo o flanco esquerdo do protótipo preparado pela Veloso Motorsport, escapando no entanto ileso ao embate e não ganhando para o susto. Ora, este acidente acabou por levar a organização a interromper a subida dos restantes carros. Agora sim voltamos ao Nacional de Velocidade para o desfecho da segunda prova da temporada. Depois de ter saído na frente da classificação no sábado, Pedro Salvador e Carlos Vieira voltaram a mostrar-se intratáveis para a concorrência no derradeiro dia de prova. Com o Tatos PY112 a mostrar-se em excelente plano, depois dos problemas que registrou na primeira prova da temporada, Pedro Salvador e Carlos Vieira mantiveram a liderança e conseguiram uma vitória sem problemas nesta segunda ronda da temporada. O reencontro com a Valperra foi ótimo, como eu previa. É sempre um prazer vir à Valperra e fazer esta prova. Realmente este ano tiveram reunidas todas as condições para ser um sucesso, muito público, muitos concorrentes. Para nós um desafio diferente, com algumas novidades à mistura, um carro diferente, mas um balanço muito positivo do que conseguimos fazer nesta prova. Para Carlos Vieira, apesar de jogar em casa, a estreia na montanha trouxe algumas dificuldades de adaptação. A única diferença é que a montanha nós tivemos que dividir o carro e eu acabei por fazer só 3 subidas, é como fazer 3 voltas num circuito novo. A adaptação é sempre mais difícil porque as voltas são menos, mas com certeza que para o ano estarei muito melhor. Miguel Barbosa e José Pedro Fontes tudo fizeram para conseguir aproximar-se dos tempos efetuados pela dupla vencedora e conseguiram mesmo rolar mais rápido, notando maior adaptação à rampa da Valperra e maior equilíbrio entre as forças em luta nesta segunda jornada da temporada. A equipa da BP Vodafone Ultimate acabaria por terminar na segunda posição, o que constituiu um bom resultado para uma equipa pouco ou nada habituada a estas rampas. Foi uma prova difícil, foi a primeira vez que fizemos uma prova de rampa, é todo um conceito novo, não tivemos a oportunidade de treinar com o carro de corrida aquilo que gostaríamos ou aquilo que precisaríamos, no entanto foi mais uma experiência, tentámos fazer o nosso melhor e o nosso objetivo aqui era pontuar para o campeonato e daí a nossa presença aqui e foi isso que fizemos. Já para José Pedro Fontes, este novo desafio foi bastante complicado, mas a estreia nas rampas acabou por ter um balanço positivo. Foi difícil, era um desafio novo para mim e para o Miguel. Embora eu venha dos ralis e isso ajuda-me algo, andar de protótipo numa rampa é de facto bastante difícil. Eu acho que fizemos um bom trabalho, fizemos um tempo bom para a estreia e parabéns ao Pedro e ao Carlos, que foram de facto bastante rápidos. O Pedro usou toda a sua experiência e a sua competência nas rampas e parabéns, foi com todo o mérito que eles ganharam e nós felizes por este resultado. Já depois desta entrevista, a equipa de Miguel Barbosa e José Pedro Fontes acabaria por ser afastado do segundo lugar pelo facto de não ter comparecido na quarta subida. Com esta decisão, o Colégio de Comissários considerou que a equipa não reunia requisitos mínimos para ser classificada. Com esta situação, António Nogueira ascendeu à segunda posição, já que Eugénio e Sérgio Montes não alinharam neste segundo dia da Valperra por não terem conseguido colocar o Norma M20 FC a andar depois do forte despiste da véspera. António Nogueira conseguia assim um excelente resultado nesta segunda prova da temporada, apesar de todas as dificuldades.
Na terceira posição, terminou o Porsche de Gonçalo Manu e Manuel Castro, que desta forma ascenderam ao lugar mais baixo do pódio. O pódio dos vencedores desta segunda jornada do Campeonato Nacional de Velocidade, Pedro Salvador e Carlos Vieira, que assim conquistaram a primeira vitória desta nova temporada. A classificação final ficou assim ordenada, conta apenas com 3 dos 5 carros que participaram nesta ronda do Campeonato Nacional, com vitória então para Pedro Salvador e Carlos Vieira, seguidos de António Nogueira, a terceira posição para Gonçalo Manu e Manuel Castro. A próxima ronda do Campeonato Nacional de Velocidade está marcada para a rampa da Serra da Estrela nos dias 7 e 8 de junho. Será a segunda e última passagem do Campeonato Nacional de Velocidade pelas rampas. Até lá!